Voltei. Antes de entrar na história desse vídeo, né, agora, eu queria fazer uma observação, né? Eu vi no Facebook algumas vezes uma propaganda enganosa muito grave, muito perigosa. A propaganda enganosa é a seguinte: tem uma foto do Templo de Salt Lake ao fundo, e aí tem um casal ali se olhando assim com aquele olhar bem romântico, bem lindo, e uma frase que fala assim: princesas se casam em castelos. Quando você ensina isso para tua filha, você está passando para ela uma visão completamente surreal do mundo. Você está tirando dela o direito de entender o mundo como ele realmente é. Ela não é uma princesa, ela não vai se casar com um príncipe. E aquele lugar não é um castelo. É propaganda enganosa que a corporação te vende. E o argumento depois é: se acabar em divórcio, é claro que ou a culpa é da mulher, ou a culpa é do homem, não. A culpa é quase sempre da mulher, né? Tá, tudo bem. Cuidado com o que você fala para tua filha. Eu acho que seria muito mais sábio você prepará-la e preparar teu filho também para a vida real, para a realidade que você conhece, que é um casamento. Se você é casada no templo, casado no templo, você já entendeu que isso não existe, que você não casou com um príncipe, nem com uma princesa. Todos temos defeitos, temos falhas. E selamento no templo não é garantia de nada. Isso foi um ritual criado por homens. A gente vai chegar lá e já descobri agora o porquê dos símbolos e sinais no templo. Eu estou estudando mais um pouco sobre isso, a gente vai voltar a conversar, porque eu não sabia, agora está fechando o círculo, eu estou conseguindo entender o quebra-cabeça melhor, né? Uau! Cuidado com o que você ensina para o teu filho e para tua filha, tá? Eu fui criada assim, eu sempre vi os portadores do sacerdócio, os ex-missionários, como sendo o sal da terra, melhores do que todos os outros lá de fora. Caí do cavalo, como todos e todas que pensam que é assim. Não é. Bom, se você escutou essa história que eu contei no primeiro vídeo, né, no vídeo anterior, e você pode talvez pensar: mas isso só acontece nos Estados Unidos, então eu tenho uma história para te contar de um brasileiro que mandou para mim. Curtinho a história dele, mas fala tanto que eu precisei processar isso aqui, precisei me preparar para falar sobre isso, porque eu não estava querendo contar essa história, porque é um assunto tão difícil para mim, né? Mas agora, como a gente está nesse assunto, então eu pensei: bom, agora é a hora. Ele diz o seguinte: aos 14 anos de idade, fui adotado por um homem membro da igreja. Me senti muito feliz, pensei que minha vida agora iria mudar muito. Mas antes de ser adotado, eu vivia em vários orfanatos. A minha mãe não me queria junto dela. Na realidade, eu nunca tive uma família de verdade. Enfim, tudo que eu mais queria na vida, pensei que tinha encontrado. O homem que me adotou era cego e membro da igreja, por muito tempo. 2 semanas depois que eu fui adotado, fui batizado na igreja e me sentindo muito feliz. Pensei: agora eu vou ser feliz. Mal sabia o que me esperava na minha vida. Passou-se um ano de felicidade, tudo tranquilo até aí. Eu não esperava, mas ele começou a fazer carícias em meu corpo e eu achei aquilo muito estranho, mas fiquei calado e fiquei muito triste com o que estava acontecendo. Mas aí passou de carícias para relação sexual, beijos e abusos também. Fui abusado por ele durante quase 5 anos e me sentia um verdadeiro lixo e não podia contar a ninguém porque ele me ameaçava se eu contasse. Finalmente veio a idade de ir para a missão. Pensei: agora estou aliviado sem esse maldito me fazendo sofrer dessa maneira. Vânia, você não imagina o que é sofrer e não poder contar nada para ninguém sobre o que aconteceu com você. É uma coisa muito humilhante mesmo. Passei por tudo isso calado. Quando voltei da missão, alguns meses depois me casei e fui muito feliz. Tive momentos bons e com isso tenho minhas riquezas, meus filhos. Ele encerra o e-mail falando o seguinte: se tiver alguma dúvida, me procure para que eu possa esclarecer os acontecimentos. Mas basicamente é isso, querida.
Chama de querida. Então tá, agora você imagina essa situação, né? Ele, um menino de 14 anos de idade, que havia passado por uma infância difícil, passado de orfanato em orfanato. Se ele chega pro bispo, vamos ser sinceros aqui, se ele chega pro bispo e fala, olha, aquele homem tá abusando de mim sexualmente, como você acha que o bispo vai reagir? Eu prefiro não especular, porque existem vários bispos por aí afora, vários corações diferentes, graças a Deus. Mas é muito difícil para mim, por alguma razão, é muito difícil para mim imaginar a cena ideal, que seria a seguinte, entre o bispo e o jovem. Esse jovem que estava sendo abusado por um homem cego, que era membro antigo da igreja. É difícil para mim imaginar o bispo falando assim, meu querido, eu sinto muito isso ter acontecido com você, a gente vai precisar resolver esse problema. O que eu posso fazer para te ajudar? O que você precisa de mim para você se sentir protegido, se sentir aconchegado? Olha, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Você tem uma família aqui, você tem um apoio, porque nós somos cristãos aqui. Nós praticamos a caridade, o puro amor de Cristo. Ninguém está aqui para te julgar. A gente vai precisar ir à polícia, porque isso é crime. O que ele fez com você ou está fazendo é crime. E a gente precisa levar isso para as autoridades tomarem uma atitude. Eu não consigo imaginar o bispo falando assim, sabe por quê? Porque não é esse o protocolo, não é esse o treinamento que eles recebem. Até onde eu sei, o treinamento que eles recebem é para culpar a vítima por alguma razão. Sempre duvidar do que a vítima está dizendo, sempre proteger o predador. Gente, nós acabamos de ver essa história desse presidente de missão e presidente do CTM. O 70 sabia do caso. Ele nunca foi chamado a conselho disciplinar. A igreja protege. Porque ele era um homem que tinha uma fama, ele tinha nome. Se essa situação viesse à tona, ou se ele fosse excomungado, ia ficar todo mundo com o olho deste tamanho, igual ficaram aí quando esse 70 aqui foi excomungado. Eu sei o motivo da excomunhão dele, mas eu me recuso a comentar, porque isso é especulação. Basta saber que ele é um homem, ele é um ser humano e sujeito a erros como eu e você e todo mundo. Mas foi um escândalo, né? Não ficou bom para a igreja isso, né? Então, o que eles puderem abafar, eles só excomungaram ele, porque esse caso com certeza veio a público. Porque se não tivesse vindo a público, eles iam abafar. Como eles abafaram com Joseph Layton Bishop, do vídeo anterior. Então, esse querido brasileiro que confiou em mim para me mandar a história dele, ele se colocou à disposição para mim, ele falou o seguinte, para que eu possa esclarecer os acontecimentos, né? Se isso foi o que o coração dele permitiu que ele me contasse, isso deveria ser o suficiente para mim. E foi suficiente. Eu não me senti à vontade para mandar outro e-mail para ele e perguntar, tá, me conta, como é que era, o que acontecia, quantas vezes, o que você sentia, o que você fez, para quem você falou. Esses detalhes não deveriam interessar. Eu não sei se ele foi conversar com o bispo, mas se ele foi ou for, o bispo vai querer saber de cada detalhe. Eles são treinados assim. Controle mental, tá? É para poder controlar mentalmente a pessoa. Então, assim, eu respeitei o limite dele, né? Foi isso que ele se sentiu à vontade para me contar. Ele é um adulto hoje. Ele tinha 14 anos de idade quando isso aconteceu. Isso tem muito tempo, tá? Por isso que eu falei pra vocês nos últimos 2 vídeos, né? Nos que eu postei na semana passada, que isso não é novidade, isso não é incomum. É muito mais comum do que se pensa. Queridos, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Tudo bem, o bispo, o presidente da estaca, seja qual for o líder, ele pode ser uma pessoa boa. Mas será que dá para você vê-lo como só sendo uma pessoa boa, mas ainda um ser humano falho e que você não conhece, cujo coração você não conhece? Ao invés de achar que ali é Deus falando contigo. Porque era assim que eu me sentia. Quando aqueles homens falavam, para mim era escritura. O bispo falou, tá falado. E se eu não sentisse bem com relação a alguma coisa que ele falasse para mim,
Eu me culpava e achava que o problema estava comigo. Será que a gente pode quebrar esse tabu e entender que eles não são chamados por Deus, que eles não são inspirados por Deus, que o Espírito Santo não fala para eles coisa nenhuma, que você tem direito a ter, se você é cristão e você acredita no que o Novo Testamento fala, você tem direito aos sussurros do Espírito Santo direto de Deus. Você não precisa de ninguém para te falar o que você vai fazer. Então isso aqui, essa experiência desse rapaz confirma o que a gente conversou no outro vídeo, que esse endeusamento, essa idolatria com relação à liderança, que tem como único objetivo facilitar o controle mental dos membros, tá? Isso é uma caminha perfeita para atrair predadores sexuais, pedófilos e etc. Como esse senhor aqui, ele pensou, puxa, sou cego, membro da igreja, posso fazer o que eu quiser, ninguém vai acreditar. Então tá. Cuidado com em quem você confia. Seria bom você tratar o teu bispo e quaisquer outros líderes eclesiásticos da mesma forma que você trata qualquer outro estranho, porque você não conhece o coração de nenhum deles. Só porque te falaram que esses homens são inspirados e são representantes de Deus e foram chamados por Deus, não significa que eles são. Para tua proteção isso. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa me escutar, mas eu estou fazendo a minha parte aqui. Porque eu gostaria muito antes de eu ter tido meus 2 filhos, alguém tivesse falado para mim as coisas que eu estou falando para você agora. Eu jamais teria deixado minha filha ou meu filho entrar numa sala fechada com um adulto, bispo, qualquer outro líder. Jamais. Meninos também podem ser abusados sexualmente, tá? Isso não é uma coisa que acontece só com as meninas. Bom, esse aqui é um homem, né, que me mandou essa mensagem. Mas, mesmo no caso de um bispo, de um líder, né, também pode acontecer, tá? A gente já soube aqui, saiu na mídia aqui, o caso de líderes de escoteiros que violentaram sexualmente, assediaram sexualmente escoteiros. Então, o negócio é o seguinte... Quando a Igreja Católica teve o escândalo, quando aquele escândalo veio à tona, né? Apareceu uma ponta de um iceberg. Quando eles achavam que tinha 13 casos só, eles começaram a investigar, tinha mais de 50 só no estado na cidade de New Jersey, tá? Aqui nos Estados Unidos. E você escutava aquelas crianças falarem, que já eram homens, um deles falou assim... quando o padre pediu para eu fazer isso no corpo dele, eu me senti privilegiado, porque para mim é como se eu estivesse fazendo aquelas coisas para Deus. O nome do filme é Spotlight, em inglês. Eu não sei o nome do filme em inglês, me desculpa. Aliás, em português. Em inglês é Spotlight, conta essa história da Igreja Católica. Foi um escândalo, mas melhorou, porque a Igreja Católica agora... ela mudou uma série de coisas para evitar esse tipo de situação. A Igreja Mormon tá tranquila porque ninguém fala nada. Não, eles são tudo homens de Deus. Graças a Deus esses casos estão vindo à tona agora. Que pena que não vieram quando meus filhos eram bebês ainda. Mas agora esses casos estão vindo à tona. A gente vai ter essa passeata na semana que vem. Eu vou contar para você sim como tudo vai acontecer. Tomara que dê tudo certo, né? E é bom que isso venha à tona, porque eles vão ter que descer do pedestal e mudar a maneira como eles administram a igreja e controlam a vida dos membros, assim como a Igreja Católica foi obrigada a fazer, porque os casos vieram à tona. Não conta detalhes da tua vida íntima para ninguém. Se você ou alguém que você conhece for ou foi vítima de abuso sexual na igreja ou não, vá à polícia. Procura um advogado. Não procura bispo nenhum. O bispo vai sempre proteger o predador e acusar a vítima, piorar a situação da vítima, tá bom? Assédio sexual, qualquer crime sexual é crime. Quem tem que lidar com isso é a justiça e não o clero da igreja. Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.